Aê, estamos começando mais um Papo de Bola com eu, Felipe Jardini, no lugar do Papai Ed, que está curtindo o feriadão em casa com a filhota que acabou de chegar de viagem. E hoje a gente abre o programa falando de um cara muito bonito que a mulherada adora. Coloca aí na tela, diretora. É o Alisson, goleiro da seleção, campeão da Champions pelo Liverpool e da Copa América com a nossa seleção. E o jornal italiano Gazzetta dello Sport apontou o goleiro brasileiro como um forte concorrente ao prêmio Bola de Ouro. André, boa noite. Você concorda com a afirmação? O Alisson vai conseguir esse prêmio tão importante? Boa noite, Felipe. Boa noite, Bibi. Boa noite a todos que nos assistem. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, né? O Ed tá lá curtindo uma praia. Gostei que o senhor já não me zoou de Zidane, né? Então vamos lá. Tem o Zidane aí, direção? Cadê o Zidane? Quem foi falar, vai? Pois é, coisa do Ed, né? Eu concordo que o Alisson deva sim estar ali na disputa do Bola de Ouro, do melhor do mundo. Eu não sei se o forte candidato, como o jornal italiano aí colocou, o Alisson ganhou Liga dos Campeões pelo Liverpool, ganhou a Copa América pela seleção. No campeonato inglês, que o Liverpool foi vice, ficou 21 partidas sem tomar nenhum gol. E nessa temporada, como não teve nenhum grande jogador que se destacou, eu colocaria sim o Alisson entre esses 3 finalistas aí, Felipe. Eu só vou discordar do André quando ele fala que nenhum jogador se destacou. Eu acho que tivemos um Messi num campeonato espanhol muito bem, nas outras competições que o Barcelona esteve também, mas claro que a Champions tem um peso muito grande, em especial em ano que a gente não tem Copa do Mundo, né? Então, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo, que foram os caras que levaram as últimas bolas... Exato. Eles continuam na disputa. Continuam na disputa entre os 3, pelo menos? Eles continuam na disputa, mas eu acho que hoje o Alisson talvez chegue num momento mais favorável e mais confortável do que na temporada anterior, porque ele foi campeão da Copa América com o Brasil, fazendo uma grande competição, fez uma temporada irretocável, né, tanto no campeonato inglês quanto na Champions, foi campeão da Champions, foi também a maior venda aí da história do futebol, né, quando ele fez essa transferência para o Liverpool. Então são muitos elementos que colocam ele, sim, como candidato. Mas é uma posição também que nem sempre é tão valorizada na hora da escolha do Bola de Ouro, né? A gente tem que levar isso em consideração também. O André, como o pessoal faz para participar do programa, que são eles que ajudam a fazer nosso programa, né? Com certeza, Felipe. Nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, no YouTube. Lá no Facebook a gente tem uma pergunta. Se o Neymar, que vai ser um dos nossos assuntos aqui, está desrespeitando o Paris Saint-Germain, sim ou não, participa lá com a gente e vai mandando a mensagem. O nosso WhatsApp aqui já está bombando. É isso aí, outro jogador da seleção brasileira que tá dando o que falar é o Everton Cebolinha. O cara foi muito comentado, Neymar saiu de campo, ninguém sentiu falta dele e o cara ganhou a titularidade da equipe do Tite, conquistou a torcida brasileira e a diretoria do Grêmio tem uma certeza, não vai demorar muito para propostas chegarem ao atacante. Aliás, o presidente Romildo Bolzan Júnior falou em até a maior negociação de todos os tempos. Fala aí, presidente! Sabe qual é o grande debate desse negócio? Quanto o Grêmio vai ganhar? Eu vou botar o dedo na moeda do comprador, eu vou fazer o melhor negócio com ele todos os tempos. Ixi, Bibiana, para você acha que o Grêmio quer mesmo vender o Everton logo ou não? Precisa aproveitar essa oportunidade, né? A gente tem que lembrar aqui que o Everton chegou por um valor de 350 mil em 2013, uma valorização... Qual o valor? 350 mil reais foi que o Grêmio pagou. Hein? Mais que o euro. Em 2013, hoje ele tem uma multa de 350 milhões de reais, embora a diretoria do Grêmio admita, né, que em caso de saída faria metade desse valor. Então é o momento, é a oportunidade, talvez o Grêmio tenha perdido a oportunidade de vender o Luan anteriormente, né? Então acho que não dá para correr esse risco, tem que aproveitar sim. Infelizmente a gente não tem potencial para reter esse tipo de talento. Pelo menos o Grêmio não tem o potencial econômico, né, como um Palmeiras da vida que consegue segurar nomes como Dudu, por exemplo. Eu acho que a Bibina tem razão, se deixar passar o bonde, vai acontecer que nem aconteceu com o Luan. E olha, ninguém ouve, né? A gente não ouve mais falar do Luan, nem sendo cotado em times do exterior, que eu acho que pode acontecer, óbvio, ele é um jogador novo. E nem na seleção, né? Nem na seleção, né, André? Verdade. E outro também, que o Arthur do Barcelona é a maior venda do Grêmio até agora. Você acha
que a possível venda do Everton pode superar a venda de 31 milhões de euros pelo Arthur? Com certeza, o Everton renovou o contrato com o Grêmio no ano passado, então a multa dele passou para 80 milhões de euros, como a Bibi falou, 350 milhões de reais. O Grêmio tem metade dos direitos econômicos do Grêmio, 50%. Então, se vender aí, o Grêmio ganharia muita grana, mas eu acho que vai vender por um pouco menos desses 80 milhões de euros, seria um valor exorbitante e aí já superaria essa venda do Arthur também. André e Bibiana, que time o Everton Cebolinha se encaixaria melhor? Espanha, Inglaterra, manda o cara logo pra China para se aposentar de vez, qual que é? Não. Ele é um ótimo jogador, ele se encaixa em qualquer campeonato, em especial pelas características dele, essas jogadas de velocidade, pelas beiradas, mas eu acho que a escolha dele tem que ser o futebol inglês. E, aliás, eu vou lembrar aqui a entrevista que ele concedeu ao Fernando Fontana, né, ao Fefon, ao término do jogo lá no Maracanã, que ele disse assim, e aí, você tá pronto pra ir pro Manchester City? Aí o Everton respondeu com um sorrisão, assim. Então, são alguns indícios e características que o nosso querido Guardiola adora. Eu também concordo. Que o Manchester City falaram também em Milan, estão falando em Bayern de Munique para até suprir a ausência do Robben, né? Que também acho que é bem a característica do Everton de cortar para dentro e bater. Mas o Manchester City, que o Guardiola já gosta disso, tem o Mahrez que cai pela ponta, tem o Sterling, eu acho que o Everton Cebolinha cairia como uma luva ali. O Everton foi o entrevistado hoje da coletiva de imprensa do Grêmio e ele prometeu uma declaração ou uma surpresa, deixou um mistério depois do jogo contra o Bahia da Copa do Brasil amanhã. Então pode ser que amanhã a gente já tenha novidade. Já? Será uma despedida tão rápida assim? Parece até que ele também queria jogar no fim de semana pelo Brasileiro, então de repente ele anuncia amanhã, joga no fim de semana e aí deixa o Grêmio, né? E quem tá de clube novo lá na Europa é o goleiro Neto, ex-Valência. Ele foi apresentado hoje no Barcelona. O contrato com o clube catalão vai até 2023 e na entrevista coletiva ele foi ousado. Disse que é ambicioso e que é melhor que o Ter Stegen, goleiro titular do Barça. André, presta atenção, você concorda? Eu acho que não. Tem que esperar, né? Tá chegando agora, fez uma boa temporada pelo Valência, 47 jogos o Neto, mas ele tá chegando como reserva. O Silesen, que era o reserva do Ter Stegen, que é goleiro alemão, foi pro Valência e o Neto tá chegando ali. Ele custou 110 milhões de reais, também um valor muito alto, mas tem que chegar numa boa na reserva aí do Ter Stegen. É legal que ele tenha essa ambição. Eu acho que quando a gente é profissional, a gente tem que sempre ter a ambição de também, algo. Né? O cara tá checando que chega, mas eu na acho que talvez janelinha. ele foi naquela emoção de querer dizer, de querer mostrar confiança e tudo mais. Mas é um cara que psicologicamente está preparado nesse sentido de ser o segundo goleiro, porque durante muito tempo esteve à sombra do Buffon, que pra mim é um dos principais personagens assim da história do futebol mundial. E rapidinho, o Neto vai conseguir voltar para a seleção, que é um dos desejos do Neto é voltar para a seleção. E aí? Difícil, hein? Difícil, porque tem o Cássio, tem o Ederson, o Tite até falou sobre o Everton do Palmeiras, também falou na coletiva depois do título, acho que tem muita gente boa ali. Eu prefiro o Cássio do que o Neto. Nossa, e o Ederson, coitado dele? O Ederson também, que é um dos melhores do mundo já também, temos os Com três certeza. fechados, né? Então, Neto, desencana, sua mudança só serviu para encher o bolso. Agora um assunto que esses comentaristas aqui, ó, querem falar muito, Neymar. Qual a novidade? A cada dia tem uma novidade. Olha, o PSG não aceitou a recusa do atacante em participar da pré-temporada e começa a transformar os dias de falta do Neymar em multa, nada mais justo, né, Bibiana? Se tá descumprindo o que foi acordado, né? Quando tem clima combinado, pro Neymar no PSG? Eu acho que não tem mais clima, não. Acho que tá muito claro já o posicionamento dele, o desejo de sair. O Leonardo falou sobre isso. O Leonardo também se posicionou dizendo que não precisa mendigar por nenhum atleta. Pelo peso, pela capacidade que o PSG tem no cenário internacional, pelo poder de compra e tudo mais. Eu acho que ele realmente não precisa estar, por favor, Neymar, volte. Eu acho que o jogador tem que estar confortável e tem que estar feliz. Senão não vai entregar o necessário, né? Ô André, participação da galera aí, o que o povo tá falando? Muita gente aqui, o pessoal falando, o Franciel de Caldas Novas dizendo que o Neymar, sim, está desrespeitando o Paris Saint-Germain. Temos também o Fábio pelo WhatsApp. Boa noite, galera. Tá falando sobre o Tite, falando que o Tite vai ser o novo Dunga, que vai ganhar tudo menos a Copa do Mundo. Tem o Ronaldo Matson, Fabiano Flores, Beth Carvalho, Reginaldo Paulo. Continue mandando as mensagens que a gente vai ler o nome de todo mundo aqui no Papo de Bola. E agora eu vou provocar a Bibiana. Tem comparação Dunga e Tite?
Não tem, né? Ai, Quem que foi que falou isso aí? Quem foi? Deixa eu achar. Ah, Quem pelo foi? amor O de Deus, não João? tem como nem comparar, Foi gente. pelo WhatsApp, foi o Fábio. Fábio Fábio, mandou pelo WhatsApp. não dá, Fábio. Pô, Não dá. Eu respeito muito o trabalho do Dunga, eu acho que ele foi fortemente criticado também, assim, enquanto treinador, mas hoje não tem comparação. Acho que o Tite está muito mais estabelecido como treinador 3 e anos, tudo mais. né? Tite... E até eu acho que o Dunga, de repente, quis sair um pouco dos holofotes nesses últimos anos, não buscou um reposicionamento também. o André, e o Leonardo deu uma entrevista assim, guerra declarada entre Neymar e PSG, já era, a guerra foi declarada, e o Leonardo falou que não tem proposta efetiva do Barcelona. Como você encarou essa entrevista? O que ele falou realmente? Ele usou o termo seguinte, ele falou, houve contatos superficiais com o Barcelona, e ele até falou assim, essa posição do Neymar e do staff dele, né, de todo mundo que roda, ele, pai dele inclusive, está clara para todo mundo, ou seja, que quer sair do Paris Saint-Germain e está saindo pelas portas dos fundos, né, deveria ter se apresentado, é o que nós comentamos ontem. Ele tem compromissos pessoais com a instituição dele, tá? Imagina se todos os jogadores do PSG tivessem compromisso, ninguém se representa, ninguém treina e o time fica como? Fora que ele ganha 24 milhões de reais por mês em bônus, em salário lá no PSG. E tá reclamando do quê, né? Pois é. Bom, vamos sair da Europa, voltar pro Brasil, porque tem atacante chegando no São Paulo. Fala aí, Carol Niquirito, quem tá por aí? Tem sim, Felipe. Boa noite. É o Raniel, de 23 anos. Ao lado dos dirigentes Raí e Alexandre Pássaro, ele foi apresentado e conversou com os jornalistas. Falou também sobre a falta de ritmo de jogo e das lesões que teve no período em que foi jogador do Cruzeiro, onde estava desde 2016. A gente sempre quer trabalhar, tá dando o nosso melhor ali para poder estar ajudando o clube. Infelizmente aconteceu essas lesões, mas aqui vai ser diferente. Prometo isso, que vou me cuidar mais, vou focar mais nos treinamentos. O clube anunciou que só terá despesa financeira com o jogador a partir de janeiro do ano que vem. E isso viabilizou a negociação. Se concretizou com importante mencionar, uma engenharia financeira que o São Paulo começa a desembolsar pela compra dele a partir de janeiro do ano que vem. Até agora, este foi o único reforço anunciado pelo Tricolor para a retomada do Campeonato Brasileiro. Alexandre Pássaro e Raí comentaram sobre o atraso de direitos de imagem, um assunto que foi bem comentado por aqui na semana passada. O São Paulo tem 100 anos quase, vai fazer 100 anos daqui a pouco, e nunca deixou de cumprir um compromisso. E isso não vai acontecer. Eu fico por aqui com você aí no estúdio, Felipe. Obrigado, Carol. André, fala pra gente, e o Raniel, hein? É um bom atacante? É um atacante que o São Paulo precisava para deslanchar de vez aí? É um bom atacante, mas eu acho que não é aquele centroavantão brigador, alto, cabeceador que o São Paulo precisa. Ele já tem o Pablo, já tem o Pato, que são os jogadores que fazem até centroavante, mas até preferem jogar um pouco mais pela beirada, apesar do Pablo ter ido bem no Atlético Paranaense de centroavante. Raniel, 88 jogos, 16 gols no Cruzeiro. Muitos ele entrava no banco, tal. Então, acho que 13 milhões de reais por 50% dos direitos, eu acho que é uma boa, um bom atacante, mas não era o que o São Paulo precisava. Foi um bom negócio, eu acho que pro momento um bom negócio, né? Precisa pagar só a partir de janeiro, acho que pro que tá no mercado, acho que sim, dá pra tentar. Eu não sei se era o melhor nome, mas talvez é o que cabia no bolso do São Paulo atualmente, Exato. né? Rodrigo Cabral, lá em Belo Horizonte, é verdade que baixou polícia aí na Toca da Raposa? Pois é, Felipe, boa noite. Boa noite a todos ligados no Papo de Bola. Polícia não só na sede administrativa do Cruzeiro, polícia também na Toca da Raposa, na sede da torcida organizada Máfia Azul e na casa de dirigentes, entre eles o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o vice de futebol, Itair Machado. A operação da Polícia Civil foi batizada de Primeiro Tempo. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e levaram documentos e computadores. O time mineiro é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de empresas de fachada e até pela venda dos direitos econômicos de um jogador menor de idade. O processo corre em segredo de justiça. Em nota, a diretoria do Cruzeiro informou que entregou às autoridades toda a documentação solicitada e lamentou que a operação esteja acontecendo às vésperas de uma decisão importante. Quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o rival Atlético no Mineirão na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil.
Será que atrapalha mesmo, Felipe? Voltamos com você aí no estúdio. Olha, para ser sincero, Cabral, eu não entendo, eu não compreendo a relação, né, de uma busca policial para um jogo que vai ser daqui 2 dias. Ainda mais em campo, o jogador não tem nada a ver. Você concorda com isso? É uma desculpa, né? É uma desculpa para tentar justificar os erros, os problemas que existem e que não podem ser simplesmente varridos para debaixo do tapete, né? Acho que está mais do que na hora do Cruzeiro entender quão grave é essa situação, essas investigações que estão acontecendo aí nas últimas semanas. E dentro de campo o Cruzeiro já tá mal das pernas, aí 9 jogos sem vencer e deu azar, porque pegou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e o River Plate, atual campeão na Libertadores. Então, ou seja, se fora de campo tá difícil, dentro de campo tá pior ainda a situação. Relacionar uma ação policial à questão de futebol não tem absolutamente nenhuma relação. Verdade. Olha, André, eu quero saber a opinião agora. Vai separando aí de palmeirenses e corintianos, porque olha, a intertemporada das equipes foi bem difícil, viu? É que as duas equipes tiveram intertemporadas bem parecidas. No caso do Corinthians, a situação é mais grave. Está em 10º lugar no Brasileirão e o Corinthians teve 2 derrotas em 3 amistosos. Bibiana, o Carille chega mais pressionado depois dessa pausa dramática para a Copa América? Chega porque quando se cobrava do Carille o desempenho, né? Quando se cobrava isso, ele dizia, não, teremos alguns dias de descanso na Copa América, alguns dias para trabalhar, para conseguir melhorar a equipe, mas não é o que a gente viu. Eu acho que realmente o Corinthians está numa situação bem delicada. E hoje teve entrevista lá no Palmeiras também com o Diogo Barbosa, que falou, né, da derrota, do clima ruim que teve nos amistosos, porque não foi nada legal. O time do Felipão perdeu para o Guarani e empatou com o Operário. Vamos ouvir o que o Diogo, o lateral, falou. Olha só. É claro que o resultado, as pessoas comentam, né, por ser o Palmeiras, por ser um time a ser batido, por ter acabado bem como acabou antes da parada, né? Mas é um treino, cara. Não foi um jogo, foi um treino só pra te dar um pouquinho de ritmo de jogo, né? Meu, vou dar uma de pirata aqui, né? O barco. Porque, ó, não dá pra perder em amistoso. Tudo bem que não vale nada, mas, ó, é Operário e Guarani com todo respeito a toda a torcida. Fica feio, né? O que eles trabalharam nessa intertemporada, André? Os dois estão na zona de rebaixamento da Série B, tanto o Operário como o Guarani. Apesar que contra o Guarani, na hora do segundo gol, por exemplo, tava o Fabiano, que é lateral, o terceiro lateral direito, que nunca entra, tava de zagueiro, tava o Jean na lateral direita, então eu acho que não treino exatamente, né? Porque tem que rodar o elenco, mas acho que tem que vir um pouco com calma. O Ed Polo, por exemplo, tava bravo pra caramba. Mesmo na derrota do Corinthians também, não era elenco principal, né? O Carille tem usado os jogadores da base, tá tentando buscar algumas soluções, tem jogadores no DM. Então, acho que, claro, tem que ter a cobrança do torcedor, porque é vergonhoso, mas vamos deixar voltar aí a competição pra gente ver. No caso do Corinthians, o pessoal tem gostado do Bruno Mendes, o zagueiro que jogou pela lateral direita. Estou até pedindo Bruno Mendes e Gil na zaga, levando Henrique e Manuel pro banco. Bibiana, você tá ansiosa, Palmeiras e Inter amanhã. Aê, Palmeiras, quero ver, hein, Diogo? Não tem essa não de amistoso, agora é pra valer. Quartas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo de ida aqui em São Paulo. E aí, Bibiana, você acredita quem que vai ser melhor nesse jogo? Olha, esse é um jogo que a gente não tem como jogar favoritismo, não. O Internacional é muito bem treinado pelo Odair e não tô puxando o assado lá pro meu estado. Puxando o assado? O assado é do que a que, gente fala. assim, tipicamente lá no Sul? O assado a gente fala quando puxar a brasa pra sardinha, né? É uma expressão, não vou puxar o assado pro meu lado. E, assim, o Inter tá muito bem encaixado, o Paulo Guerreiro deve ser titular nessa partida, se representou o Internacional hoje, vem de um grande desgaste de Copa América, mas é uma das armas desse Internacional também. André, resposta da nossa enquete. Quem levou melhor, hein? 63% da galera que participou conosco acha sim que o Neymar está desrespeitando o Paris Saint-Germain, agradecendo o Maicon de Itapira, o Marco Prudente de Cachoeira Paulista, todo mundo que participou conosco aqui, Felipe. E o pessoal falou alguma coisa desses amistosos que o Corinthians e o Palmeiras não conseguiram vencer? Olha, eu não peguei do amistoso, mas eu peguei do Alberto de Recife, que tá falando que assiste o Papo de Bola com o filho dele, Vitor, de 7 aninhos. Beijo, Vitor!
Legal, é isso aí, o Papo de Bola tá chegando ao fim. Eu quero mandar um alô, mãe, feliz aniversário, tô na TV, tudo de bom pra você, Parabéns. mãe. E agora fique com Rede TV News, Amanda Klein e Mauro Talhaferri. Tchau, tchau, amanhã tem mais.